Olá, amigo e amiga, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus caminhos, e que Deus dê a provisão que você necessita, e eu peço isso em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos apresentar a você a primeira parte de uma pregação realizada em 2019 no altar da sede da Igreja do Ministério da Fé Bíblica. É uma pregação que nós dividimos em 3 partes, para não ficar muito longo. E são 3 partes curtas, apenas 10 a 12 minutos cada uma. E hoje é a primeira parte. Essa pregação, ela fala a respeito de se crer na palavra de Deus e se obter os resultados que Deus promete na Bíblia. Ou seja, quando cremos no que Deus fala na Bíblia, os milagres acontecem, o sobrenatural se manifesta em nossa vida e o nome do Senhor é glorificado. E também o perigo da gente não crer na Bíblia, porque a própria Bíblia ela mostra situações onde o Senhor Jesus ele foi impedido de fazer milagres por causa da incredulidade do povo. Então, em Marcos capítulo 6, por exemplo, você pode ler ali, se você quiser, na sua casa, na sua Bíblia, você vai ver o texto onde o Senhor Jesus quis abençoar o povo, curando e libertando. Mas a própria Bíblia diz que Jesus não pôde fazer isso. Por quê? Porque aquelas pessoas não creram nele, duvidaram dele. E hoje também é assim. Quando nós cremos no Senhor Jesus, na palavra de Deus, na Bíblia, os milagres ali descritos acontecem em nossa vida. Quando duvidamos, Deus fica impedido de agir. E além de ficar impedido de agir, a dúvida, ela não é de Deus. A dúvida, ela pertence ao diabo. Então, quando nós duvidamos do que Deus fala, quando nós preferimos acreditar no que as pessoas acham, no que as pessoas dizem, nós abrimos uma brecha enorme para Satanás entrar e a única coisa que o diabo sabe fazer é roubar, matar e destruir. O diabo não faz outra coisa. Então eu gostaria muito que você tivesse paciência para ouvir, para assistir esse vídeo na íntegra, tá? Do começo ao final. São 3 partes. A primeira parte é hoje e as partes seguintes vêm depois, nos outros dias aí, tá bom? E quero que você aguarde, porque no final dessa pregação nós vamos fazer a oração da fé. Tá bom, amado? Vamos à pregação e voltamos já já. Aqui, onde nós estamos aberto, com a Bíblia aberta aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, há o relato do que aconteceu com Pedro, o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Pedro e João, eles tinham acabado de curar um paralítico. Aquele paralítico que ficava sentado na Porta Formosa, aquele paralítico de nascença, que desde muito jovenzinho, o pessoal colocava na porta do templo e ele ficava ali pedindo esmola. E certo dia, Pedro e João passando por ali, 3 horas da tarde, na oração das 3 da tarde, eles entrando pela porta do templo, o paralítico estendeu a mão, pedindo uma esmola. E Pedro então disse: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Pedro então deu a mão para aquele rapaz e ajudou ele a se levantar, e o rapaz foi se levantando, e a perna dele foi se endireitando, a perna dele foi tomando forma normal, aquela deformidade, aquela perna mirrada, aquela perna atrofiada talvez, foi se normalizando, e o rapaz então deu um pulo e começou a andar, coisa que ele nunca havia feito na vida, até porque o texto diz que era paralítico de nascença. E esse milagre fez com que as pessoas que o testemunharam ficassem eufóricas, felizes, alegres, louvando a Deus. Foi aquela maravilha, foi aquela festa naquele pedaço ali, né? E então, é o que acontece com a gente, isso é o que acontece com a gente quando a gente conhece o Senhor Jesus. O início da nossa fé, toda pessoa que se converte a Cristo, realmente no começo da fé, gente, é o que a Bíblia chama de primeiro amor. É aquele sentimento que você tem para com Deus, de maravilha, de paz, aquele sentimento que você conheceu uma coisa extraordinária, que é o Senhor Jesus.
É aquele sentimento que você tem de que você pode vencer o mundo, né? E você faz questão de que todo mundo, como o Kelvin contou o testemunho, né? Conheça o Deus que você conheceu. É o primeiro amor que faz com que você queira evangelizar, que você queira ficar na igreja, que você queira falar de Jesus, aprender da palavra. É que se apega, né, com as coisas de Deus. E naquele primeiro amor, muitas pessoas recebem a cura assim no primeiro amor. A libertação recebe no primeiro amor, a prosperidade. Muitas pessoas são batizadas logo que se convertem, outras demoram um pouco mais, mas vai recebendo, batizadas no Espírito Santo. Então, é o primeiro amor, aquela felicidade, aquela alegria, aquela luz que a pessoa emite, né? A luz de Deus que emana do coração da pessoa, aquela alegria fervorosa, aquele temor não pecar, né? Sai do pecado, evita as más companhias, evita falatório mundano, a pessoa muda. O primeiro amor faz a pessoa ficar naquela paz, naquela lua de mel, vamos dizer assim, com o Senhor Jesus. E aí, assim também foi naquele momento. A igreja estava começando, foi praticamente alguns dias depois que o Espírito Santo foi derramado. Então Pedro e João, naquela fé, naquela unção, curaram aquele homem, o povo se alegrou, aquela alegria de Deus dominando os corações. Mas aí então vem Satanás tentando apagar aquele fogo, tentando diminuir aquela luz, tentando esfriar a fé dos discípulos. Os religiosos invejosos, eles viram que o povo estava se alegrando com Jesus, então mandaram prender Pedro e João. Mandaram prender, vieram perseguiram e prenderam Pedro e João. E em prendendo Pedro e João, ameaçaram Pedro e João: vocês não devem mais falar neste nome, nem ensinar nesse nome. Nós não queremos que você fique falando dessas coisas, nós não queremos que você fique apregoando esse tal de Jesus aí, nós não queremos que vocês fiquem fazendo oração para o povo aí, não, nós não queremos. Era a inveja dos religiosos, mas na verdade era mais do que isso, era a fúria de Satanás, porque os religiosos simplesmente estavam sendo usados por Satanás para tentar paralisar os discípulos. Hoje também é assim. Muitas pessoas que estavam no primeiro amor apagaram o fogo já. A luz de muita gente, não vou dizer que apagou por completo, mas a luz de muita gente já diminuiu, porque Satanás conseguiu apagar, diminuir, obscurecer a tua luz. De muita gente que lá no início era uma tocha, né? Um tição aceso, né? Uma brasa viva, hoje está quase apagando, porque Satanás tem conseguido enganar muita gente. Hoje em dia a coisa está tão difícil que tem pessoas que não acreditam que Deus cura. Evangélicos, hein? Evangélicos que não acreditam em cura divina, não acreditam em expulsão de demônios, não acreditam em milagres. Evangélicos que não acreditam, eles acreditam que Deus faz milagre, mas se Ele quiser, assim, né? Se for da vontade dEle, não pela nossa vontade, ou por a gente orar. Então eles não acreditam nisso. Tem evangélicos que não acreditam em batismo no Espírito Santo, falar em língua estranha, eles condenam até. Tem muitas igrejas evangélicas hoje, elas estão combatendo os dons do Espírito Santo. Eles não acreditam e tentam impedir quem quer acreditar. Até eu vou contar agora há pouco, eu não vou falar o nome da irmã, viu, irmã? Pode ficar tranquilo que eu não vou falar, o seu nome me autorizou, então eu não vou falar. Mas uma coisinha que ela me falou muito interessante. Não faz muito tempo que ela está vindo aqui na igreja. Ela está aqui na igreja hoje, não faz muito tempo. Mas ela foi de uma denominação tradicional quase 30 anos. E nessa denominação que ela pertencia, eles não acreditam em batismo no Espírito Santo, falar em línguas, eles não acreditam. Eles falam que isso não é mais para os dias de hoje. Eles falam que quando alguém fala em língua, é o demônio que está. Eu sei porque tem outras pessoas que estão na igreja aqui, que foram dessas denominações, e lá eles ensinam isso. Eles atacam a gente dizendo que oração em línguas é coisa do demônio. Eles atacam a gente dizendo que expulsar demônio não é coisa de Deus.
que eles atacam a gente dizendo que cada pessoa que manifesta com demônio aqui, a gente paga as pessoas para fazer aquele teatro. É assim que eles inventam por aí. E essa irmã estava me dizendo: pastor, eu fui 20 e tantos anos, quase 30 anos de tal denominação, nunca falei em línguas. Quando eu vim na igreja aqui, eu fui na frente do altar e ali eu falei em línguas. Sabe por que esse pessoal não é batizado no Espírito Santo lá? Porque eles não acreditam. Se o pastor lá não acredita, se os membros não acreditam, o Espírito Santo não se manifesta. Porque ele se manifesta onde ele é bem-vindo. Ele se manifesta onde ele é bem tratado. Ele se manifesta onde a palavra dele, que é a palavra da Bíblia, é considerada, é acreditada. Onde não é, não se manifesta. E o diabo tem conseguido enganar muita gente, até gente mesmo que um dia talvez até tenha falado em línguas, ou então tenha visto o poder de Deus, hoje esfriou na fé, a ponto de dizer que não acredita mais. E Satanás, ele usa todos os meios dele para tentar apagar a tua luz. Ele usa a tua família às vezes, ele usa os teus filhos, os teus pais, ele usa os teus irmãos de sangue, ele usa o genro, a nora, o cunhado, a cunhada, o sogro, a sogra, ele usa o colega de trabalho, ele usa o vizinho, ele usa até os irmãos de fé, irmãos, que na verdade são irmãos, né? Não é irmãos, é irmãos, né? Aqueles que dizem que são da fé, mas querem contradizer a nossa fé. Aqueles que falam que acreditam em Cristo, mas não acreditam no que a Bíblia fala. Isso aqui que eu tenho na minha mão, para mim é a palavra de Deus. Para mim isso aqui não é livro, Bíblia é o nome que a gente dá, mas isso aqui para mim é a palavra de Deus. Para muita gente isso aqui é só um livro de religião. Muita gente lê, beija, a minha Bíblia, mas não passa disso. Se isso aqui não tiver efeito na tua vida, isso aqui não presta para nada. Você pode colocar no fogo e queimar, porque se a palavra de Deus não surtir efeito na tua vida, então ela não serve de nada, vira só papel e tinta. É um livro como qualquer outro, se você considerar assim. Mas se você considerar que é a palavra de Deus e crer nela, e se alimentar dela, e buscar direção nela, aí o teu fogo começa a acender de novo, aí a tua luz começa a aumentar de novo, e se ela nunca brilhou, ela vai começar a brilhar. Como a irmã falou, né? Nunca tinha ouvido falar, tinha visto, mas nunca experimentou essa bênção. Pouco tempo na igreja, veio na frente do altar, começou a orar e falou em língua estranha, foi cheio do Espírito Santo, porque a gente crê nisso, a gente prega sobre isso, e não prega de invenção da nossa cabeça, a gente prega o que está na Bíblia. Na Bíblia. Tem pessoas que, por não entender, julgam, vão falar assim: o que adianta falar em língua? Para que serve? Para que falar? Para que isso? Para que isso? Bom, se você lesse a Bíblia, você não ia fazer essa pergunta. Se você desse um pouco de crédito para Deus, você não ia fazer para que isso? Mas eu li, pastor, a Bíblia fala que se não tem intérprete, de fato, eu acredito que ninguém aqui tem esse dom de interpretar, mas se buscar, Deus pode dar. E a Bíblia fala, se não tem intérprete, então não é para falar em língua. Peraí, quem disse que não é para falar? Você leu toda a Bíblia? Porque uma parte da Bíblia de fato fala isso. Se não é intérprete, não fale. Mas isso numa pregação. Se eu chegar aqui para você e começar só a falar em língua estranha, que eu posso falar, o que vai adiantar? Não vai entender? E eu não estou entendendo o que eu falo, a não ser que me dê a interpretação. Você também não vai entender, a não ser que Deus te dê a interpretação. Então, se eu ficar aqui, falar 10 mil palavras que nem Paulo fala, você não vai ter proveito nenhum, porque você não vai entender o que estou falando. Correto? É disso que Paulo está falando. A não ser que alguém interprete. Então eu começo a falar e minha esposa começa a interpretar. Aí aquilo que eu falei em língua, ela vai colocar em português e você vai ouvir. Mas se isso não acontecer, na oração, quando todo mundo ora junto, podemos orar em língua sim, porque é oração junto, todo mundo orando, então não tem problema. Agora, se você é aquela pessoa que é batizada no Espírito Santo e você tiver que orar em línguas, pode orar. Mas o que vai adiantar, pastor? Eu vou orar, mas não vou entender. Mas o apóstolo Paulo diz que aquele que ora em língua estranha, a si mesmo se edifica. Você pode não entender o que você está orando em línguas, mas você está se edificando. Lá dentro está acontecendo algo dentro de você. A energia, vamos chamar de energia, mas é o poder de Deus, tá? Ele está ali se manifestando em você quando você ora em língua assim.
E para não dar escândalo na igreja, lógico, você está com muita vontade de orar a língua, você pode, que nem a Bíblia fala. Então, fique calado, mas falando. Como é que você vai ficar calado e falando? Mas é o que a Bíblia fala. Fique calado, não precisa berrar nem falar alto para atrapalhar o culto. Fique quietinho, baixinho, falando consigo e com Deus. Falando em mistério. Mistério que ninguém entende, mas Deus está entendendo. E a Bíblia fala em mistério com Deus, e ninguém entende, mas Deus o entende. Muito bem, é desse modo. Quando nós cremos no que Deus fala, o poder de Deus se manifesta. E é isso que nós vamos já colocar em prática nesse momento. Já que nós cremos num Deus todo-poderoso, num Deus realizador de milagres, num Deus que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, então nós vamos invocar o poder desse nosso Deus e Pai agora, para que Ele possa abençoar a nossa vida, para que Ele possa te curar, te libertar, prosperar, te proteger, te livrar do mal, enfim, que Deus possa suprir cada uma das suas necessidades. Você tem aí um copo com água, como esse aqui, se quiser, não é necessário, tá? Se você não quiser. Mas se você quiser, você pode aí colocar um copo com água para apresentar a Deus e depois você beba desta água e também dê para a sua família beber. Vamos falar com Deus então? Oremos ao Pai. Se você puder, fique de pé um momento, feche os seus olhos e ore com confiança porque Deus está te ouvindo, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome. Nós cremos sim, meu Deus, no que a tua palavra, a Bíblia, diz. Nós cremos sim, meu Pai, na revelação da tua palavra, que o Senhor é um Deus de poder, aleluia, um Deus de milagres, um Deus que não mudou, um Deus que não pode mudar, porque o Senhor mesmo diz, eu, o Senhor, não mudo. O Senhor continua sendo o mesmo Deus de amor e hoje, em Cristo, o Senhor é nosso Pai, além de Deus, além de Criador, além de Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso Pai, louvado seja o teu nome, ó Senhor. Te adoramos e bendizemos. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, estende a tua mão agora, Senhor, para que a tua palavra se cumpra na vida dessa pessoa que comigo ora neste momento. Meu Pai, seja essa pessoa curada, liberta, prosperada, que a porta de trabalho se abra para ela, Pai, que a miséria caia por terra, que a inveja, o olho grande e as obras de feitiçaria feitas contra essa pessoa caiam por terra neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Pai, essa pessoa que põe a mão no local onde dói, essa pessoa que está com uma enfermidade, mas está com a mão em cima, na barriga agora, do lado, Pai, do lado do corpo agora, essa pessoa que tem a sua mão na cabeça, sobre o seu coração, sobre os seus olhos, meu Pai, seja esse corpo curado agora, em o nome do Senhor Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Meu Pai, que o teu poder se manifeste no jovem ou na pessoa que é apresentada em oração agora, que tem o vício da cocaína, da maconha, do crack ou de qualquer outra droga. Pai, que essa pessoa tenha nojo, que o teu poder se manifeste, essa pessoa não consiga nem sentir o cheiro da droga, qualquer que seja o álcool ou o cigarro, que toda essa praga do inferno caia por terra. E meu Pai, na certeza da tua bênção te agradecemos. Te peço, Pai, santifica esta água, os demais objetos e elementos, os quais recebemos abençoados de tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, orou com fé? Confia, tenha certeza que Deus te ouviu e já está operando em sua vida. Apresentou a água? Se você quiser, beba já. E dê glória a Deus pela tua resposta, tá bom? Lembrando a você que esta foi a primeira parte dessa pregação. É muito abençoado, ouça várias vezes se for necessário, porque às vezes ouvindo só uma vez, você pode não captar tudo. Então ouça uma, duas, três vezes, até entrar no seu coração e você ter um entendimento melhor. Tá bom, amado? Deus te abençoe muito e até a próxima.